Boa noite a todos. Agradecemos que nos acompanhem através da transmissão ao vivo pela Web Rádio Web TV Folha Regional. Daremos início à 7ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 6 de março de 2019. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras em chamada individual. Vereador José Donizete Gorlandi. Vereador Cícero Davi Marcelani. Presente. Vereador Almir José de Souza. Presente. Vereador Roberto Fernando Martins dos Santos. Presente. Vereador Tiago Venceslau Rodrigues. Presente. Vereador Sócio Adalberto Costa. Presente. Vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Vereador José Aparecido Alves. Presente. E vereador Sidney Gazola. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nessa Casa de Leis, com lisura e transparência, onde ouviremos um trecho bíblico feito pela vereadora Priscila Lima. Senhor presidente, vereadores e vereadora, público aqui presente que nos assistem, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler em Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro.
Em pauta, temos a ata da 6ª reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada, independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura dos ofícios e de outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Boa noite a todos presentes. Ofício número 50. Ofício número 59 desta Casa, encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, cópia da indicação número 38/19, de autoria do vereador Tiago Celau Rodrigues. Ofício número 60 desta Casa, encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal, cópia da indicação número 39/19, de autoria do vereador Sidney Gazola. Ofício número 61 desta Casa, encaminhada ao secretário de Estado da Agricultura de São Paulo, cópia do requerimento número 22/19, de autoria do vereador Tiago Celau Rodrigues. Ofício número 62 desta Casa, encaminhada ao secretário de Estado da Educação de São Paulo, cópia do requerimento número 23/19, de autoria do vereador Tiago Celau Rodrigues. Ofício número 63 dessa Casa, encaminhada ao secretário de Estado da Cultura de São Paulo, cópia do requerimento número 24/19, de autoria do vereador Tiago Celau Rodrigues. Ofício número 64 desta Casa, encaminhada ao deputado estadual Mário Bragato, cópia do requerimento número 25/19, de autoria do vereador Tiago Celau Rodrigues. Ofício número 65 desta Casa, encaminhada à Telefônica S.A., cópia do requerimento número 26/19, de autoria do vereador Almir José de Souza. Ofício número 66 desta Casa, encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, cópia da moção de repúdio número 001/19 dessa Casa de Leis. Ofício número 67 desta Casa, encaminhada ao diretor da Artesp, cópia da moção de repúdio número 001/19 dessa Casa de Leis. Ofício número 68 dessa Casa, encaminhado ao excelentíssimo senhor secretário de Transporte de São Paulo, cópia da moção de repúdio número 001/19 dessa Casa de Leis. Ofício número 69 dessa Casa, encaminhado ao procurador da República, senhor Diego Forjato Maranha Leão de Souza, manifestação sobre ofício daquela entidade sobre o serviço de correio. Ofício número 70 dessa Casa, informando ao senhor Job Rodrigues da Costa o seu comparecimento nesta edilidade para retirar cópias requeridas. Ato da mesa número 7, de 29 de abril de 2019, dispõe sobre a nomeação do servidor responsável pela fiscalização quanto à separação dos materiais recicláveis no âmbito do Poder Legislativo Municipal e sua correta destinação nos termos da resolução número 135, de 25 de fevereiro de 2019. A mesa da Câmara Municipal de Florida Paulista, no uso das atribuições legais que lhe são dadas por lei, resolve. Artigo 1º. Nomear a empregada pública servidora Marli Regina Massueja, geral, matrícula 4, como responsável pela fiscalização quanto à separação dos materiais recicláveis no âmbito deste Poder Legislativo e sua correta destinação, nos termos do artigo 4º da Resolução nº 135, de 25 de fevereiro de 2019. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Previdência, Carlos Rodrigues de Freitas, 29 de abril de 2019, Tiago Celau Rodrigues, presidente. Roberto Martins dos Santos, Fernando Martins dos Santos, primeiro secretário. Souza Alberto Costa, segundo secretário. Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Florida Paulista, aos 29 do mês de abril de 2019, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Ofício número 85/19, Brasília, 15 de abril de 2019, senhor presidente.
Ao cumprimentá-lo, encaminho para seu conhecimento cópia do ofício do Ministro da Saúde, no qual apresento o requerimento 14/2019 de sua autoria. Na oportunidade, reitero meu protesto de estima e apreço. Atenciosamente, deputado Luiz Carlos Mota, ao excelentíssimo senhor Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 171/19, resposta ao requerimento Flórida Paulista, 26 de abril de 2019. Senhor presidente, em resposta ao requerimento 8/19, autoria do vereador Tiago Venceslau Rodrigues, Roberto Fernando Martins dos Santos, Cícero Davi da Silva Marcelane, José Donizete Goerlandi, vimos através deste que a resposta segue o anexo até o ofício. Ressaltamos que os valores constantes estão sem atualização, pois os mesmos são atualizados na ocasião do pagamento e encontram-se todos os precatórios existentes a serem pagos pela Prefeitura Municipal, qual seja o ano de 2019 e 2020, sendo que até o dia 1º de junho de 2019 poderão ser inseridos novos precatórios para ser quitados em 2020. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição para dir qualquer dúvidas, como voto de elevada estima e distinta consideração. Wilson Fragino, Prefeito Municipal. Ofício número 179/19, assunto resposta ao requerimento Flórida Paulista, 26 de abril de 2019. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de número 18/19, de autoria do vereador Priscila Lima dos Santos Palomares, vimos através desses informar que o material solicitado encontra-se à disposição no setor de compras e licitações, sendo facultado à nobre vereadora e qualquer interessado a exames das pastas. Como lapso temporal extenso, são muitas notas fiscais a serem impressas e atendendo o princípio da economicidade, deixamos à vontade a apreciação da vereadora em loco e à disposição para imprimir as cópias solicitadas. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvidas, com voz de elevada estima e consideração. Wilson Farai Júnior, Prefeito Municipal. A sua excelência, o vereador Tiago Venceslau Rodrigues, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 173/19, assunto resposta ao requerimento Flórida Paulista, 26 de abril de 2019, senhor presidente. Em resposta ao requerimento 19/19, de autoria do vereador Roberto Fernando Martins dos Santos, vimos através desses entrar em contato com o setor de contabilidade, solicitamos ao nobre vereador marcar uma visita e receber as explicações e posteriormente cópia do objeto solicitado, para que não fique dúvidas sobre o assunto. Sem mais aumento, colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvidas, como os votos de elevada estima e consideração. Wilson Farai Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 174/19, assunto resposta ao requerimento Flórida Paulista, 26 de abril de 2019. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 20/19 do vereador César Alberto Costa, vimos através destes informar que nós requerimentos enviados a esta casa, sendo após protocolados o requerimento, temos 15 dias para a resposta e o bem sendo cumprido normalmente. Quando for por motivo de força maior, a possibilidade de atraso, comunicamos antecipadamente para não haver mal entendido. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvidas. Com votos de elevada estima e consideração, Wilson Farai Júnior, Prefeito Municipal. Leitura dos requerimentos do senhor Job Rodrigues da Costa. Senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador do RG 8-747-680, CP 036367, 82983, título de eleitor sob o número 1630, 5481, 0191, zona 157, seção 085, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Cidadão floridense, detetive e investigador particular federal, requer dessa presidência que analise sobre o veículo Astra Placa 01 do Poder Legislativo a ser feita doação para a Prefeitura Municipal dessa cidade, ao que a mesma faça revisões e que seja para ser vendido ao gabinete e ser usado pelo engenheiro e outros indevidos serviços necessários. Observação. Tendo observado que muitas vezes o engenheiro da Prefeitura Municipal precisa de locomoção para ir até obras deste município e depende de veículos e muitas vezes não tem um veículo disponível. Esclarecimento. Esclareço que quando estar em um veículo para o uso da Casa de Leis, que é possível requerer um veículo da Prefeitura Municipal com antecedência para uso exclusivo da Câmara Municipal e sendo pelo presidente desta Casa de Leis ou por outra pessoa autorizada de sua confiança. Sem mais nada, nosso processo de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente
da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador do RG 8747-680, dígito 4, CPF 036367-82983, título de eleitor sob o número 1630-5481-0191, zona 157, seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Cidadão floridense, detetive investigador particular federal, requerer informação sobre a economia desta Casa de Leis e valores dos últimos 4 meses dessa presidência, em comparação no período da presidência anterior, ou seja, do primeiro 4 meses da presidência de 2017 anterior, em comparação à atual presidência dos últimos 4 meses de 2019. Sem mais nada, procede de levar esse time de extinta consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador do RG 8747-680, dígito 4, CPF 036367-82983, título de eleitor sob o número 1630-5481-0191, zona 157, seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, cidadão floridense, detetive investigador particular federal. Requerer dessa presidência que analise sobre os valores economizados pela sua belíssima administração nessa Casa de Leis e que seja estornado para os cofres da Fazenda do Público do município, para que o prefeito municipal faça um abono para os funcionários municipais, independência de cargo ou os carreira de salário. No mês de junho de 2019, porventura, a economia que por Vossa Excelência economizar após junho de 2019, faça o mesmo para que o senhor prefeito municipal faça um abono especial a cada funcionário, independentemente de salário ou cargos, no final do ano, ou seja, até dia 20 de dezembro de 2019, que se tratando de um valor a ser determinado a cada funcionário deste município, sendo da saúde, administração, motoristas, braçais, zeladores, operadores de máquinas, ou seja, todo o quadro funcional deste município, e ou seja, todas as categorias de trabalho em servidores de nosso município, assim um valor até R$ 150 a cada funcionário de bonificação. Observação. Trata-se de uma motivação a cada funcionário para contentamento aos seus trabalhos. O que trabalham motivados pela administração com o apoio ao presidente dessa Casa de Leis, ora por sua belíssima administração e por sua economia nessa Casa de Leis, e fazendo uso do valor recebido para a manutenção dessa casa, sem desperdício do recurso e sem lesar os cofres do Legislativo com muita admiração e transparência. Sem mais nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, vem muito respeitosamente a vossa presença. Eu, Job Rodrigues da Costa, portador do RG 8747-680, CPF 036367-829-83, título de eleitor sob o número 1630-5481-0191, zona 157, seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, cidadão floridense, detetive investigador particular federal, requerer. Sindicantes para que apure a suposta irregularidade nas trocas das calhas deste prédio na Câmara Municipal de Flórida Paulista. Suspeita que foi pago o valor e que se encontra com vazamento, pelo pouco tempo que foi trocado. Então, que seja revisto. Sem mais nosso protesto de elevada estima e extinta consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, vem muito respeitosamente a presidente de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador da RGU 747-680, dígito 4, CPF 036367-82983, título de eleitor sob o número 1630-5481-0191, zona 157, seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Cidadão floridense, detetive e investigador particular federal, requerer cópia dos termos de assentado das pessoas que foram ouvidas nesta Casa de Leis em 18 de setembro de 2018 e 19 de outubro de 2018. Sem mais nada, procede elevada estima e consideração. Atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, vem muito respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador do RG 8747-680-4, CPF 036367-82983, título de eleitor sob o número 1630-5481-0191, zona 157, seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Cidadão floridense, detetive investigador particular federal, requerer sindicantes para que se apure a suspeita de irregularidade cometida
em liberação de recurso para o vereador Roberto Fernando Martins dos Santos para a viagem de São Paulo, sem ato da mesa em que foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o mesmo tendo de devolver valores gastos aos cofres desta Casa de Leis. Este pedido se faz necessário para apurar supostas irregularidades e que não foram apreciados será encaminhado ao Ministério Público para devidas providências mediante apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais nada, os protestos de elevada estima em consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, vem muito respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, Job Rodrigues da Costa, portador da RG 8, 747, 680 de Estudo, CPF 036367829883, título de eleitor subnúmero 1630, 5481-0191, Zona 157, Seção 85, de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Cidadão floridense, detetive e investigador particular federal, requer sindicantes para que se apure a suspeita de irregularidade cometidas em liberação de recursos para o senhor vereador Tiago Wenceslau Rodrigues para a viagem a São Paulo em ato da mesa em que foi apontado pelo então Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o mesmo tendo de devolver os valores gastos aos cofres desta Casa de Leis. Este pedido se faz necessário para apurar supostas irregularidades e que não for apreciado será encaminhado ao Ministério Público para devidas providências, mediante apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais nada, protesto de elevada estima em consideração, atenciosamente, Job Rodrigues da Costa. Os requerimentos serão encaminhados à assessoria jurídica para emissão do parecer. Procederemos, neste momento, à leitura das indicações. Indicação número 38/18. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente para colocar obstáculo de trânsito na Avenida Flórida, em frente ao antigo Empório Marangoni, no distrito do Indaiá do Aguapeí, a fim de proporcionar segurança aos transeuntes, principalmente às crianças que por ali se locomovem. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Almir José de Souza, vereador. Indicação número 39/19. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente para efetuar a limpeza, pintura e reforma na Escola Mariana Militão, localizada no distrito do Indaiá do Aguapeí, a fim de propiciar condições adequadas para ministrar as aulas e promover a convivência dos alunos. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019. Tiago Wenceslau Rodrigues, Cícera Davi Marcelane, José Donizete Goilane, Roberto Ferreira Martins dos Santos, Almir José de Souza, José Aparecido Alves, Priscila Lima dos Santos Palomares, Sidnei Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 40/19. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente para efetuar a limpeza, pintura e reforma na creche Geni Soares de Moraes de Lima, localizada no distrito do Indaiá do Aguapeí, a fim de proporcionar condições adequadas para ministrar as aulas e promover a convivência dos alunos. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019. Tiago Wenceslau Rodrigues, Cícera Davi Marcelane, José Donizete Goilande, Roberto Ferreira Martins dos Santos, Almir José de Souza, José Aparecido Alves, Priscila Lima dos Santos Palomares, Sidnei Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 41/19. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente para efetuar a limpeza das canaletas e efetue a roçagem dos acostamentos e pintura da sinalização da vicinal Durval Luiz Poiani, até no distrito do Indaiá do Aguapeí. Sala Sessões, 6 de maio de 2019, Tiago Wenceslau Rodrigues, Cícera Davi Marcelane, José Donizete Goilande, Roberto Ferreira Martins dos Santos, Almir José de Souza, José Aparecido Alves, Priscila Lima Palomares,
Sidney Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 42/19. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina o setor competente para efetuar a manutenção das instalações, limpeza e pintura do prédio e construção de cobertura no pátio da creche localizada na rua Belisário Garcia, nessa cidade. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019. Tiago Venceslau Rodrigues, Almir José de Souza, Cícera Davi da Silva Marcelani, José Aparecido Alves, José Donizete Guerlandi, Priscila dos Santos Palomares, Roberto Fernando Martins dos Santos, Sidney Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 43/19. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina o setor competente para efetuar a manutenção das instalações, a limpeza e pintura do prédio e construção de cobertura na área lateral da EMEI Criança Feliz, localizada na rua Iticurita, nessa cidade, a fim de propiciar condições adequadas para ministrar as aulas e promover a convivência dos alunos. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Tiago Venceslau Rodrigues, Almir José dos Santos, Cícera Davi da Silva Marcelani, José Aparecido Alves, José Donizete Guerlandi, Priscila Lima dos Santos Palomares, Roberto Fernando Martins dos Santos, Sidney Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 44/19. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que determina o setor competente para efetuar o fechamento com cercas divisórias, manutenção das instalações, inclusive academia ao ar livre, colocação de mesas e bancos, limpeza e pintura da área de lazer localizada em frente à Santa Casa de Misericórdia, nessa cidade. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Tiago, Almir, Cícera, José Aparecido Alves, José Donizete, Priscila Lima, Roberto Fernando Martins, Sidney Gazola e Sócrates Adalberto da Costa. Indicação número 45/19. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina o setor competente para efetuar a limpeza e tapeamento de buracos das vias próximas à antiga estação ferroviária, propiciando o trânsito seguro de pessoas e veículos naquela região. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Tiago Venceslau, Almir José dos Santos, Cícera Marcelani, José Aparecido Alves, José Guerlandi, Priscila Palomares, Roberto Martins, Sidney Gazola e Sócrates Adalberto. Indicação número 46/19. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que determina o setor competente para efetuar a instalação de uma grande lixeira comunitária nas imediações da estação rodoviária José Macedo, nessa cidade. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Cícera Davi da Silva Marcelani. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para devidas providências. Procederemos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 27/19, requer nos termos regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froy Júnior, para que envie a esta Casa de Leis as informações a seguir requeridas. Inicialmente, para que se entenda o teor do requerimento abaixo, transcrevemos a descrição do inciso 11º do artigo 473 do Decreto de Lei 5.452, de 1 de maio de 1494, ou seja, da Consolidação das Leis do Trabalho que dispõe. Artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. 11º, 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 meses de consulta médica. Diante de tal 6 anos, desculpe. Diante de tal regulamento, questiono. Tem a Prefeitura concedido tal direito aos seus servidores, sejam eles efetivos ou temporários, todos regidos pela CLT, fazendo valer a letra da lei. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Muitos servidores públicos municipais me procuraram, afirmando que desconhecem tal direito e que nunca tiveram notícias sobre a efetivação de tal concessão pela Prefeitura Municipal deste município. Desta feita, será de grande valia a pertinência, o esclarecimento acima requerido. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora.
Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 28/19, requer nos termos regimentais seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Frau Júnior, para que informe os seguintes dados. A. Existem contratos vigentes de assessorias prestadas junto à Prefeitura Municipal de Vitória da Paulista? B. Quais são as empresas contratadas, as quais justificativas para tais contratações? C. Qual o valor despendido por cada contrato? Sala das sessões, 6 de maio de 2019, Roberto Fernando Santos Martins, vereador. Justificativa. De acordo com o disposto no artigo 29, inciso 9 da LOM, compete à Câmara requisitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração em geral. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 29/19, requer nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis quais as providências a serem adotadas para o funcionamento do canil municipal, cuja necessidade de controle de doenças e recolhimento de animais abandonados implicam em risco à saúde pública, haja vista que a intenção era a construção do canil nas dependências do presídio e, segundo informações, tal ato não foi autorizado pelo atual governo estadual. Sala de sessões, 6 de maio de 2019, Thiago Venceslau Rodrigues. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 30/19, requer nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que oficie a direção da Escola Otaviano José Corrêa para que transmita aos professores daquele colégio votos de aplauso pelo empenho e dedicação junto aos alunos, conseguindo, assim, superar as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o IDESP. Sala de sessões, 6 de maio de 2019, Thiago Venceslau Rodrigues, Cícera Davi da Silva Marcelane, José Donizete Gorlandi, Roberto Fernando Martins dos Santos, Almir José de Souza, José Aparecido Alves, Priscila Lima dos Santos Palomares, Sidney Gasoli e Sócrates Adalberto da Costa. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 31/19, requer nos termos regimentais, depois do ouvido do plenário, que o senhor presidente dessa Casa de Leis informe as seguintes informações abaixo. Cópia da manifestação dessa Casa de Leis, referente à representação número 14.0605, 000008/2015, dígito 3, sobre inquérito civil instalado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Flórida Paulista. Representante Job Rodrigues da Costa, contra a Câmara Municipal e o senhor José Gilberto Nonato. Terceiro, a área de patrimônio público, improbidade administrativa, uso dos táxis e sem parar pelo contador da Câmara Municipal em veículo particular. Flórida Paulista, 6 de maio de 2019, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 32/19, requer nos termos regimentais, depois do outro plenário, que o senhor presidente dessa Casa informe as seguintes informações abaixo. Cópia do processo TC 1997/026/10, contas anuais da Câmara Municipal de Vitória Paulista, período 1 de 2010 a 31 de 12 de 2010. Terceiro, cópia do processo TC 887/2609. Quarto, assunto contas anuais da Câmara Municipal de Vitória Paulista, período de 1 de 2009 a 31 de 12 de 2009. Quinto, presidente da época, o senhor José Almir José de Souza. Sexto, cópia da manifestação da defesa encaminhada ao tribunal referente aos apontamentos constatados pela fiscalização. Flórida Paulista, 6 de maio de 2019, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 33/19, requer, nos termos regimentais, depois do ouvido do outro plenário, que o senhor presidente dessa Casa de Leis informe as seguintes informações abaixo. Cópia do controle do deslocamento diário do veículo oficial no período de janeiro e dezembro de 2009. Cópia dos cupons fiscais de abastecimento e viagens oficiais realizadas no período. Terceiro, se houve a utilização do veículo durante o período de recesso de janeiro a julho. Janeiro e julho. Flórida Paulista, 6 de maio de 2019, Sócrates Adalberto Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Tchau.
Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesa. Com a palavra, o vereador Sócrates Adalberto da Costa. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Muito bom tê-los aqui acompanhando conosco durante as sessões ordinárias e extraordinárias. Uma vez que eu estou notando falta de algumas pessoas hoje aqui, né? Talvez o interesse maior seja a representação referente à minha pessoa e não a preocupação com o município em si. Mas eu vejo que tem sempre pessoas que estão aqui, sim, buscando o interesse público. Essas pessoas eu tiro meu chapéu e dou aplausos. Mas aqueles que vêm aqui em busca de uma oposição política, de criar uma situação em cima de um assunto, não foi o único, não foi o primeiro nem foi o último. É lamentável isso. Eu gostaria aqui de parabenizar os professores da Escola Otaviano, como a própria requerimento que nós fizemos à Câmara, pelo trabalho junto aos alunos, né? E também o pessoal da Escola do Indaiá também, professores de lá, que fazem um trabalho em conjunto, coletivo, para que seja alcançada essa meta. É muito importante na valorização para o município e para os nossos alunos. É sinal que a nossa educação vem crescendo, que a nossa educação vem melhorando, precisa se melhorar mais ainda, né? Através de recursos, de investimento na formação do professor, na capacitação e assim por diante. Eu vim nessa tribuna hoje, durante dias, já venho pensando. Eu nunca me manifestei aqui em relação ao apontamento, à denúncia do senhor Jovem Rodrigues nessa tribuna. Nem para falar que sim, nem para falar que não. Hoje eu vou falar pela primeira vez em relação a isso. Antes disso, eu gostaria que o Diego preparasse um vídeo que eu te deixei aí, Diego. Uma representação que eu recebi esta semana de um cidadão também, aproveitando que o assunto é veículo público. Eu gostaria que você, para todos que estão aqui, aqueles que estão em casa também, pudessem ver. Esse é um veículo do Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de Florida Paulista. Gostaria de preservar o áudio para preservar a pessoa que se manifestará diante do Ministério Público. E aqueles que estão acompanhando em casa, gostaria de explicar. Esse é um veículo do Conselho Tutelar, um veículo público sendo utilizado para fins particulares. Eu não vi ninguém, essa própria eu vou denunciar. Eu tive conhecimento dessa denúncia. Eu não vi ninguém fazer pressão em cima dos vereadores aqui, fazer pressão em cima do prefeito quanto ao uso do veículo, fazer pressão com mensagem de celular, ligando para vereador, pressionando o vereador, para que se tome uma providência urgente em relação ao meu caso. Esse é um dos casos que eu vou apresentar aqui. Esse é um. Então, são dois pesos e duas medidas. Eu quero pedir desculpa à população floridense, aqueles que estão em casa que nos acompanham, pelo meu ato, pelo meu erro, pela minha imoralidade. Peço desculpa aos nobres vereadores aqui perante esse plenário. Foi um erro, certo? Mas não ser crucificado como Jesus Cristo. Eu não sou ladrão. Eu não peguei um centavo do município. Eu não peguei dinheiro do município. Eu não roubei esta casa de lei. Eu não peguei dinheiro que era para uma obra, que era para pintar uma creche, que era para ser investido na educação, e coloquei no meu bolso. Eu errei como qualquer ser humano erra. Não tenho vergonha aqui. E se eu tiver que pagar por esse erro, eu vou pagar dentro da lei, dentro dos prazos legais, dentro da consciência de cada vereador aqui, na hora certa, no momento certo, respeitando o direito de ampla defesa minha, certo? Eu respeito os nobres colegas que votaram a favor do prazo de espera e também aqueles que votaram contra.
eu respeito. É uma decisão pessoal de cada um. Porém, não é assim. Chegou uma denúncia hoje, já vamos caçar, já vamos... Calma aí, eu não sou bandido. Não sou ladrão. Estou vindo aqui nesse plenário, aqui nessa tribuna, pedir desculpas. Porque é um erro que eu cometi, só que eu não sou o primeiro nem sou o último. Quantos exemplos desse aí vocês vê? Ambulância que vai jogar bola na quadra, vai no mercado fazer compra, ônibus da prefeitura que dorme na porta do motorista para acordar de manhã. Nem nosso prefeito não escapa. Agora, é um erro que eu cometi? Sim. Sim. Quer me condenar? Condena por um motivo verdadeiro, um motivo justo. Quer condenar? O senhor Devanir Mozaner, que estava aqui agora há pouco, ele foi embora. Você sabe por que ele foi embora? Porque isso não é interesse do município discutir os projetos de lei, discutir o assunto verdadeiro em benefício da população. Ele foi embora. O interesse dele é um complô contra a minha pessoa, com outras pessoas de bem que estão seguindo ele, que eu não aconselho seguir. Porque ele foi condenado aqui, ó. Se ele devolver para o município aqui, ó, eu peço renúncia amanhã. Se ele devolver os 5 milhões que ele foi condenado pela promotoria de justiça para o município para comprar remédio, para asfaltar, para ir na Santa Casa, eu saio amanhã aqui, ó. Pode convocar o suplente. Mas foi embora. Sabe por que foi embora? Porque isso aqui é sem ter julgado. Promotoria arquivou meu assunto. Eu não peguei dinheiro. Eu estou pagando a minha condenação lá. Eu assinei um TAC. Certo? Não sou ladrão. Olha que bom que o senhor está aqui. Registra tudo para mim, por favor. A empresa São Cristóvão foi condenada na época sobre o Ministério Público. Está aqui, ó. Desatividade da administração pública e trouxeram danos muito grandes à diminuta cidade de Floriano Paulista, a pequena cidade de Floriano Paulista. Na época, a denúncia que culminou a cassação do ex-prefeito Max, não foi eu que votei contra o prefeito sozinho. Não foi eu. Houve uma decisão no plenário aqui. 9 vereadores votaram, 8 a favor e 1 contra. Eu não posso pagar um fardo para ele ter cassado o ex-prefeito. Eu não peguei dinheiro do município. Certo? Está aqui, ó, a decisão. Ministério, é documento público. Depois, se puderem esperar, por favor, para cada um de vocês. Está aqui, ó, o senhor Marco Bison Neto foi condenado a 1.744.000 para restituir para o município de Floriano Paulista. É uma decisão já julgada em primeira instância. O senhor Devanir Aparecido Mozaner, pela prática de ato de improbidade administrativa, no inciso 6 e outros, o ressarcimento integral ao dano solidariamente com condenado por 1.744.000 a ser atualizado monetariamente. Pagamento de multa civil que fica fixado em R$2.139.488,80. A empresa do senhor, Vânia, que quer me condenar. Senhor presidente, eu não aceito isso aqui. Senhor presidente. Um minuto, silêncio. Não aceito. Silêncio. Eu fui crucificado nessa casa de lei sem razões. É um documento público. Aqui. Minuto, silêncio no plenário, não pode ter intervenção da população, Silvânia. Pode continuar, Sócrates. A empresa do senhor Vando Mozaner, que prestava serviço na época para o município, sob, e também condenação, 1.744.000. Multa também civil fixada, R$2.139.488. Certo? Aí, o senhor Vando Mozaner quer pressionar os vereadores de uma forma ilegal, de uma forma injusta. Deixa que a casa decida no tempo certo, dentro da lei, no período certo. Certo? O que será feito, eu tenho certeza disso. Mas da forma certa, sem pressão. Eu vou avisar o senhor presidente. Se houver baixaria, também vou fazer baixaria. Porque eu não roubei. Eu não peguei um centavo do município. E não estou dizendo também que ele roubou, não. Isso aqui quem está dizendo que ele foi condenado a instituir o município é o Ministério Público. Não sou eu. Eu não peguei nada. Eu cometi um erro e estou pagando por ele.
Vou até o final das últimas consequências, você pode ter certeza. Agora eu vou ficar muito feliz se o senhor devolver os 5 milhões para o município, para nós comprarmos remédio, asfaltar, fazer tudo, porque esse dinheiro é nosso, é do município. Foi do município, senhor presidente. Senhor Vânia, um minuto, não pode ter intervenção no plenário. Um minuto só. Você comunicar o senhor acionar a polícia, senhor presidente. Porque dentro da tribuna é só inviolável. Ô jovem, faça acalma ele fazendo um favor pra gente. Acalma o senhor Vani pra gente. Sobre as alegações, está aqui. Agora, tem um comerciante aí que ficou bravo comigo, porque eu coloquei um requerimento pedindo resposta e informações da obra que o tal executava dentro do município, em 2014. É um direito do vereador saber se está andando certo ou não a obra. É um direito. Nobre vereador cidadão Sidney Gazola, companheiro da administração passada, quantos requerimentos nós fizemos aqui, e peço ao senhor que me conceda o seu tempo perante essa tribuna. Concedido? Eu não entendi. Que me conceda o seu tempo para continuar na tribuna. Sim, pode usar. Então, o requerimento, como que eu vou trazer para a população se a obra está... Não estão questionando aí as reformas? Está certo? Eu acho válido. Tem o portal da transparência, pegue cópia, tira isso, tira e vá atrás mesmo. É seu direito, senhor Jovem Rodrigues. O senhor está certo, vai lá atrás. Está certinho. Denuncia, pega a cópia e tudo que puder. É o direito do senhor. Aí eu tiro o chapéu. Aí eu aplaudo. Agora, de forma a fazer grupinho de comércio, querer proibir o vereador de saber se está certo ou se está errado uma obra, isso é vergonhoso. Mas você sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? Porque o nosso município, existem alguns comerciantes que acham que são dono da cidade. E outro comerciante não pode comer e beber, mas ele é um pai de família, ele paga imposto, ele é dono do CNPJ, a prefeitura também tem que gastar com o coitadinho lá. Não para gastar só com o grandão. Aí quando você vai futucar o grandão fica bravo, fica bravão. Aí começa a fazer reuniãozinha, grupinho ali, mandando mensagem para vereador. Vereador aqui tem responsabilidade, foi eleito pelo povo. Não foi eleito no tapetão, foi eleito pelo povo. Nós não estamos aqui de brincadeira. Agora, crucificar um erro, um ato, a uma cassação culminar, isso não acho justo. Acho justo que seja feito da maneira correta. Isso sim, eu vou permitir. Se desviar de um fio, eu vou dar os meus direitos. Eu cansei de ficar apanhando sozinho, ouvindo coisas que não são verdades. Eu estou aqui para a verdade. Vou até o final. Eu gostaria de agradecer aos novos vereadores pelo posicionamento até o momento de hoje, mesmo aqueles que votaram contra, que votaram sim. Eu agradeço pela compreensão do direito de ampla defesa. É um direito meu. Correto? Agora, eu gostaria que não houvesse duas medidas. Que nós vários assuntos referentes a esse assunto desse carro do veículo oficial. Quero ver se vai ser tratado na mesma medida, na mesma nacionalidade que o meu. É isso que eu quero. Correto? Não quero nada mais que não é meu. Eu gostaria de deixar registrado aqui, estarei subindo a delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra o senhor Devanir Morzaner. Muito obrigado à noite, a todos e boa noite. Boa noite a todos, público aqui presente, que nos acompanha através do TV Folha Regional. Boa noite. Aproveito a palavra do SOX, quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, que tiram o tempo de vocês para acompanhar o trabalho legislativo e convido a população que nos acompanha através da Web TV Folha Regional que possa vir também nos acompanhar. Essa semana a gente teve uma reunião interna entre alguns vereadores e a gente tomou algumas decisões de fazer algumas visitas
fazer algumas visitas nas unidades das escolas municipais, dos postos de saúde e relatar as dificuldades frente a frente. Por que a gente decidiu fazer isso em loco, em grupo? Porque muitas das indicações que eu venho aqui, eu faço, o Zé do Ico faz, o Miro faz, não estão sendo atendidas. Então a gente juntou, decidiu e todos fazer a mesma indicação, tiramos algumas fotos para poder deixar registrado, no quais serão encaminhados também ao Ministério Público devido ao prazo. Aí tem algumas indicações a respeito do distrito do Indaiá, que já foi colocado aqui diversas vezes, principalmente a questão da vicinal, que não foi só o Miro, a Priscila, eu acho que a casa inteira aqui já fez essa indicação e não foi tomada nenhuma medida. E aproveitando, falando do Indaiá, eu queria pedir ao secretário de obras, senhor prefeito municipal, que desse uma atenção maior, que fizesse uma limpeza todo o distrito, pintasse uma guia, desse um parquinho em ordem, roçasse um campo, deixasse sempre bem organizado. Aqui nós temos também algumas imagens das escolas, do qual é a escola EMEI e o Otaviano, que na sessão anterior foi apresentado também um projeto, uma indicação que até fiz, tem um projeto do governo do estado, escola, se chama Escola Mais Bonita. E para a gente poder conceder esse projeto, eu entrei em contato, é necessário montar um projeto, a Prefeitura Municipal encaminhar um projeto com as fotos mostrando a real necessidade dessas escolas. Então a gente tomou a liberdade de já providenciar essas fotos. Como vocês podem ver aqui que está presente na câmera, tem algumas imagens aí que a situação é bem precária. Eu queria aqui parabenizar a todos os professores e os funcionários da Escola Otaviano, porque eles concederam atingir a meta do IDESP, a Priscila, que é a vereadora aqui, a professora, o senhor Sox, presente aqui também o Kleber, parabenizar pelo trabalho de vocês, e sem o trabalho de vocês essa meta não teria sido alcançada, e principalmente de todos os funcionários envolvidos, desde a cozinheira, a faxineira, a direção, todos vocês, é um grupo que conseguiram essa conquista. Eu queria aqui fazer uma indicação em nome do senhor Roberto Fernando Martins, que já foi feito diversas vezes, e a respeito da manutenção do posto de saúde, no qual nós não tivemos oportunidade de estar visitando até a sessão, mas ele alegou, informou ali a pouco, que há tempos está abandonado, tem alguns vazamentos, algumas manutenções, a parte tem que ser feita, e até agora não foi tomada nenhuma decisão. Então eu peço ao senhor prefeito que atenda essas indicações. Eu novamente agradeço a todos presentes, desejo uma boa noite a todos. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso da mesma. Precisa falar comigo? Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passaremos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia, temos a moção de apoio número 2, iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, quanto às necessidades de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores de veículos. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Eu vou querer deixar registrado isso aí depois. Por favor. Processo número 09/19, moção de apoio no 002, de 8 de abril de 2019, certidão. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhada a moção número 2 de assessoria jurídica para emissão de parecer, Secretaria 9 de abril de 2019, José Luiz Local de Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica número 9/2019, processo legislativo 9 de 2019, assunto. Moção de apoio, relatório. A mesa diretora na data de 8 de abril do corrente ano, apresentou a moção de número 2/19, tratando-se de moção de apoio ao ser enviado ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo ministro da Infraestrutura,
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, quanto à necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores, visando fortalecer a educação do trânsito e diminuir os altos índices de mortalidade e acidentalidade do trânsito brasileiro. A justificativa para tanto, segundo consta no documento, é a necessidade e a importância do processo de formação de condutores realizados pelos autos de escolas brasileiras. Referida moção foi lida em plenário dia 8 de abril de 2019, e consoante norma legal e assessoria jurídica para emissão de parecer é o relatório. Condições de admissibilidade. O regimento interno dessa Casa de Leis trata especificadamente sobre a moção sem capítulo 5º, artigo 93 a 96, sendo certo que precitua especificamente o supracitado. Artigo 93. A moção é reposição em que é sugerida manifestação da Câmara sobre determinado assunto, apelando aos poderes da Câmara e da União e do Estado. Em sendo assim, a presente moção que se destina ao senhor Presidente da República, bem como ao Ministro da Infraestrutura, cumpre o requisito legal pertinente, tendo sido, ademais, redigida com clareza e precisão nos exatos termos do artigo 94 do regimento interno da civilidade. Nesta esteira, não há óbice ao conhecimento da moção 2 de 2019, vez que foram cumpridas as exigências legais, especialmente aquelas que previstas no artigo 80 do regimento interno da Casa de Lei. Conclusão, diante do exposto jurídico pelo conhecimento da moção, número 2/2019, por existir irregularidades, quanto aos aspectos formais, devendo o mérito da proposição ser apreciado pelos nobres edis. Folha Paulista, 9 de abril de 2019, Marla Flanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 9/19, moção de apoio 002 de 8 de abril de 2019, assunto: quanto à necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores de veículos, certidão. Certifico para os devidos fins que a moção número 002 esteve em pauta por 10 dias. Secretaria, 20 de abril de 2019, José Luiz Lucas Alves, diretor administrativo. Processo número 02009, moção de apoio a 8 de abril de 2019, despacho. O parecer jurídico, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno, admite a proposição que apoia a necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores de veículos, em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regimento interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise objeto de sua competência. De ciência da presidência, Carlos Rodrigues de Freitas, 20 de abril de 2019. Tiago Venceslau Rodrigues, presidente. Processo número 009/19, assunto: quanto ao apoio, necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores de veículos, Comissão de Justiça e Redação, parecer número 023/19, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Florida Paulista, em data de 8 de abril, apresentou para exame desta Casa ação de apoio número 02, que apoia a necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores, visando fortalecer a educação do trânsito e diminuir os altos índices de mortalidade do trânsito brasileiro. Referida moção foi lida e considerada objeto de deliberação ordinária no dia 8 de abril do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do regimento interno desta Casa, opinou o senhor jurídico pelo conhecimento do projeto de apoio. Esse contém os aspectos legais, é o relatório. O voto do relator. Este relator avaliou a aprovação total do projeto da moção em análise, quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formando em ordem. Roberto Fernando Martins dos Santos, relator, decisão da comissão. O voto do relator foi lido pela mesa discutida, apurando-se o seguinte resultado: vereadora Cícero da Silva Marcelene, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Cícero da Vida Silva Marcelene. Vereador Sidney Gazola, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sidney Gazola. Conclusão: em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faça o disposto no inciso 1º, artigo 39 do regimento interno, encaminho este processo para exame de Comissão Política, Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, 29 de abril de 2019, Sidney Gazola, presidente. Processo número 09/19, assunto: apoio quanto à necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores de veículo. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer no 024/19, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Florida Paulista, em data de 8 de abril, apresentou para exame dessa Casa a moção de apoio número 2, que apoia a necessidade de manutenção e aprimoramento do processo de formação de condutores, visando fortalecer a educação do trânsito e diminuir os altos índices de mortalidade no trânsito brasileiro. Referida moção foi lida e considerada objeto de deliberação ordinária no dia 8 de abril do corrente. Teve trâmite ordinário nos termos do artigo do regimento interno dessa Casa, opinou o senhor jurídico pelo conhecimento da moção de apoio. Isso contém os aspectos legais, é o relatório. O voto do relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pela mesa discutida, apurando o seguinte resultado: vereador José Donizete Coelhane, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. José Donizete Coelhane. Vereador Sósia Adalberto da Costa, em discussão e votação, acompanha favoravelmente o voto do relator. Sósia Adalberto da Costa. Conclusão: em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 29 de abril de 2019. Sósia Adalberto da Costa, presidente. Coloco a referida moção em discussão. Ninguém se manifestando. Coloca em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considera a mesma aprovada. Qual será encaminhada à autoridade competente? Esclarecimento. Segundo o nosso regimento interno, eu quero esclarecer que, no artigo 174, será permitido a qualquer pessoa decentemente vestida assistir às reuniões. Artigo 175. No recinto do plenário, só será admitidos os vereadores e funcionários da secretaria, esses quando em serviço. Artigo 176. Os espectadores deverão guardar em silêncio, não lhes sendo licitado aplaudir ou reprovar os trabalhos no plenário. Inciso 1º. Pela infração disposta nesse artigo, poderá o presidente da Câmara fazer o desocupar o local destinado ao público ou retirar determinada pessoa do edifício, inclusive empregando a força se para tanto for necessário. Inciso 2º. Não sendo suficiente as medidas previstas no parágrafo anterior, poderá o presidente da Câmara suspender ou levantar a reunião. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.